Você talvez já tenha presenciado em algum filme de ficção uma situação em que um médium resolve um caso policial. Mas o que você diria se eu te contasse que essa ligação entre policiais e médiums realmente existe? Imagine um investigador tentando desvendar um caso, quando alguém surge do nada afirmando saber tudo sobre o crime. Seria difícil acreditar. Isso poderia até sugerir que a pessoa está envolvida no crime ou até mesmo é culpada. Neste vídeo eu vou te mostrar um caso resolvido por uma médium e como a polícia lidou com essa situação. Seja bem-vindo à Noite Misteriosa, eu sou o Kleber e hoje eu vou te falar sobre uma médium que desempenhou um papel importante na resolução de um caso. Dois policiais, sendo um deles com mais de 20 anos de experiência na polícia, compartilharam a história. Um dos policiais, inicialmente cético, mudou sua visão após a colaboração com a médium na resolução do crime. Em 23 de novembro de 1982, Amy Hoffman, uma jovem de 17 anos, desapareceu. Seu carro foi achado no estacionamento de um shopping em circunstâncias muito estranhas. A porta do motorista estava aberta, sua bolsa no banco do passageiro e as chaves jogadas a alguns metros. O investigador Jimmy Moore, do Departamento de Polícia de Nova Jersey, se deparou com uma cena confusa, sem certeza se Amy teria sido sequestrada ou teria fugido, não entendendo o que teria levado ela a deixar o carro daquele jeito. Essa situação ganhou muita atenção, especialmente após a família contatar a polícia. Eles entraram em pânico quando a filha não retornou. Foi então que emitiram um alerta para toda a cidade. Naquele local, uma mulher chamada Nancy Weber, conhecida por ser uma médium com poderes psíquicos, tornou-se muito famosa. Nancy tinha acabado de se divorciar e estava enfrentando situações difíceis. Ela estava em casa cuidando dos seus 2 filhos, quando de repente o telefone tocou. Logo, ela sentiu uma sensação muito ruim, mas mesmo relutante, ela resolveu atender. Se tratava de uma amiga de Amy, que contou sobre o seu desaparecimento. E sabendo das habilidades de Nancy e vendo o desespero da família, ela implorou a ajuda de Nancy, pois cada momento que passava, a Amy corria risco de vida. Nancy já tinha ouvido algo sobre esse caso, mas não deu muita atenção devido ao momento difícil que estava passando. Quando ouviu a menina falar no telefone, percebeu entrar em um transe, e imagens inexplicáveis vieram à sua mente quando estava no telefone perto da pia da cozinha, aonde ela notou gotas de água da pia se transformando em sangue. Ela também teve visões de uma floresta. Ouviu uma mulher gritando e viu claramente a palavra estupro. Isso a assustou muito e ao sair desse transe, pediu desculpas à menina, dizendo que estava tudo bem. Ela disse também que estaria à disposição da família e da polícia se necessário. Has a best friend who works at the Morris County Mall and she's missing. She didn't come home. And that's when the vision popped up. The image I kept having was this naked body, multiple wounds all over. She was lying in water, raped. She had been terribly violated before she was murdered. And so I just went right into saying... Nesse momento, a Nancy já sentia que Amy tinha falecido, mas esperava estar enganada. Enquanto isso, a polícia recebeu uma denúncia e investigou uma floresta próxima a Nova Jersey e, infelizmente, encontrou o corpo de Amy, que tinha sido brutalmente assassinada. No entanto, eles não sabiam quem teria cometido esse ato tão terrível contra ela. Seu corpo foi encontrado com várias marcas de facadas. A notícia da descoberta do corpo de Amy se espalhou rapidamente pelos jornais, especialmente porque a cidade estava em alerta tentando encontrá-la. Quando a Nancy leu o jornal naquela manhã, recebeu a triste notícia. Ela esperava que estivesse enganada, mas ao ler o artigo ficou ainda mais confusa, pois o artigo não mencionava que a garota havia sido estuprada. Ao ler aquela notícia, a médium sabia que estavam escondendo detalhes do crime, confiando em suas próprias visões. Poucos minutos depois, um jovem detetive chamado Bill bateu em sua porta.
Nancy, indignada, mal deixou o policial se apresentar e logo foi perguntando o porquê que a polícia estava escondendo a questão do estupro de Amy. Pois afinal ela tinha certeza de que o abuso teria ocorrido e principalmente que o criminoso estava prestes a atacar novamente. Bill, após uma conversa com Nancy, acreditou nos poderes mediúnicos dela, pois o resultado da autópsia confirmou o estupro. Mas a polícia não divulgou essa informação. Porém, o problema era que Bill precisava de alguém que acreditasse nisso dentro da polícia, pois fazia pouco mais de um ano que ele estava no cargo e, além de sua inexperiência, sabia muito bem que seus colegas mais velhos não levariam uma médium a sério. And I just stopped by Nancy's house, just for a cup of coffee. By the way, I read the newspaper account of Amy Hoffman. Why are they lying? She was raped. She wasn't not sexually abused. She was mutilated. Not no wounds obvious. The investigators at the time did not believe that sexual assault had occurred, but Nancy said that it had, that the girl had been sexually assaulted. There was no way of knowing because there was no physical evidence that you could see at the scene, according to the investigators, to indicate any type of sexual contact. What we found out later on was, yes, she indeed had been sexually assaulted by the suspect, and that was the result of forensics taken by the medical examiner's office. Então ele decidiu que precisava de alguém com autoridade, flexível o bastante para ouvir o que ele tinha a dizer. Foi aí que encontrou o capitão Jimmy, que já estava na polícia há cerca de 25 anos. Bill pediu para ser parceiro dele no caso. O Jimmy, mesmo achando estranho, aceitou, pensando que podia ensinar algumas coisas ao detetive mais jovem. O Bill precisava encontrar uma maneira de lidar com a situação, então ele consultou o Jimmy sobre a prática de policiais consultarem médiuns em casos como este. Embora o Jimmy inicialmente tenha achado bobagem, a curiosidade o levou a conhecer Nancy. O Bill contou que ela sabia sobre o estupro mesmo sem ele não ter falado nada disso. Diante disso, decidiram falar com ela, já que não tinham nada a perder. Quando chegaram na casa de Nancy, Jimmy esperava ver uma pessoa estranha com roupas esquisitas e uma bola de cristal. Mas na verdade era uma pessoa comum e muito simples. O Bill pediu para ela contar tudo o que sabia sobre o caso da Amy até agora. Foi aí que ela começou a detalhar aonde o corpo foi encontrado. Mencionou as facadas e revelou que a vítima foi abusada sexualmente. No primeiro momento, o Jimmy achou bem estranho, pois apenas os principais detetives desse caso teriam acesso a essas informações. Não sabia se ela estava apenas conjecturando ou se realmente tinha esse dom mediúnico. Após um tempo em silêncio, ela sugeriu ir até o shopping onde acharam o carro de Amy e eles concordaram, mas Nancy pediu para eles não falarem nada sobre o caso. Ela preferia trabalhar com seus próprios sentidos sem depender das informações deles. Jimmy concordou plenamente e decidiu não compartilhar informações do caso com ela, querendo testar seus poderes mediúnicos. O shopping era muito grande, com mais de 1000 lugares para estacionar. Quando chegaram ao estacionamento, Jimmy sugeriu que Bill não fosse diretamente ao local onde o carro de Amy foi encontrado. Ele queria ver se ela conseguia adivinhar. Entraram no estacionamento e seguiram por um caminho diferente. Mas logo a Nancy percebeu e disse que estavam indo para o lado errado e direcionou eles. Quando chegaram no local, ela sentiu uma energia bem forte de um evento traumático, impregnada no solo e no ar. Ao pararem o carro, ela fechou os olhos, sentiu o ambiente e até recriou a cena mentalmente, descrevendo um sedã verde que estava estacionado um pouco mais afastado, algo que uma testemunha já havia descrito para a polícia anteriormente. Essas informações não tinham sido divulgadas e ela teve uma visão bem clara desse acontecimento. Nancy relatou que viu claramente uma mulher se aproximando do carro, segurando uma bolsa, enquanto um homem num carro verde ficava em alerta. Quando a mulher chegou ao carro, abriu a porta e colocou a bolsa no banco do passageiro. Neste momento, o homem do carro verde saiu em sua direção, agarrou-a e ela gritou e deixou cair a chave do carro. Esse indivíduo a arrastou até seu carro, deixando a porta aberta, a jogou no banco da frente, trancou a porta e partiu. Nancy notou também 3 luzes atrás do carro quando ele saiu.
Os policiais ficaram bem impressionados, mas não tinham muitas pistas, então decidiram levá-la até a próxima cena, que seria na floresta. Durante o trajeto, a Nancy ficava cada vez mais desconfortável, olhando constantemente pela janela do carro e demonstrando sensações estranhas. Ela ficava o tempo todo coçando o pescoço. Em um ponto, eles estacionaram o carro, deixaram ela seguir sozinha até encontrar o local na floresta onde o corpo foi descoberto. Imediatamente, ela sentiu uma energia estranha, como se algo tivesse acontecido. Vale destacar que na floresta não haviam pegadas nem fitas da polícia ou qualquer sinal de incidente, pois o corpo já havia sido removido. Mesmo assim, ela conseguiu chegar exatamente no local do crime. Nem se descreveu a sensação de agulhas e facas perfurando seu corpo, sentindo a mesma dor que a vítima sentiu. Em sua mente, ela viu o assassino atacando. Nancy começou a ouvir a voz de Amy gritando por socorro, mas o assassino puxou uma faca. Ao olhar para o rosto dele, Nancy sentiu que o assassino estava gostando daquela situação. Ela sentiu uma dor intensa, percebendo que ele a esfaqueava mesmo após sua morte. Ao contar isso para Jimmy, ele pensou imediatamente na autópsia, mostrando facadas recebidas após a morte. A Nancy tentava fornecer o máximo de informações que estava vendo para os policiais. Ela não conseguia ver bem o rosto do assassino, mas Nancy conseguiu descrever que ele tinha cerca de 1,80 m, com cabelos pretos e muito magro. Os policiais ficaram surpresos com as informações, mas ainda ficava muito difícil pegar o assassino só com essas descrições. Então foram para casa, sem muitas opções além do que já tinham. Nancy não estava muito preocupada naquele momento, mas acordou no outro dia com a sensação de que o assassino atacaria novamente. Ao ligar o noticiário, soube que encontraram outro corpo, o de uma jovem menina. Havia uma testemunha, um caminhoneiro, que viu um carro sedã verde. A polícia estava alerta em todo o estado, pois havia o risco de outro ataque. Com poucas pistas e nenhum novo rumo a seguir, Jimmy e Bill decidiram levar Nancy até o local desse novo crime para ver se ela poderia ver alguma coisa. Quando chegaram lá, a Nancy já começou a ter visões do acontecido. Ela conta que viu a garota ferida. Ela estava viva quando foi esfaqueada no estômago, enquanto o agressor fugia de carro. O motorista do caminhão notou que ela estava ferida. Ele tentou ajudá-la, mas infelizmente ela não resistiu e acabou falecendo. A polícia sabia que o caminhoneiro a encontrou, mas os detalhes foram compartilhados apenas com eles. Nancy conseguiu ver a vítima no carro do assassino. Ela conseguia ver as mãos dele segurando o volante, mas somente isso. Infelizmente, não eram suficientes para ajudar a polícia. Voltando para casa, Nancy conseguiu sentir que o assassino tinha muito ódio da polícia daquela cidade. Então surgiu a ideia de investigar no departamento de polícia para descobrir mais informações. Ao chegarem lá, conversando com um policial de plantão, eles não tinham ideia do que dizer, especialmente porque estavam com uma médium e ninguém acreditaria. No entanto, a Nancy teve uma visão que um policial teria multado o assassino há um tempo atrás. Nancy mencionou que conseguia visualizar o momento da multa, viu o documento de identidade e identificou o nome como James. Mas mesmo assim ainda ficava muito difícil convencer o departamento de polícia a tomar uma atitude se tratando de informações de uma médium. Nancy não conseguia dormir tranquilamente naquela noite, preocupada com a possibilidade do assassino atacar novamente. Ela decidiu agir. Nancy tinha um grupo de estudos para ajudar pessoas com habilidades semelhantes. O grupo tinha 4 membros mais experientes, e eles acreditavam que juntos poderiam deter o assassino. Todos concordaram e se reuniram na casa de Nancy, e então decidiram criar um plano. Eles sentaram-se em volta de uma mesa, sentiram que o homem estava pronto para atacar novamente. Precisavam detê-lo e desejaram fortemente que ele sentisse a dor que causava às mulheres, para que nunca mais cometesse algo tão terrível. Nancy se concentrou de tal forma que entrou em transe, vendo o assassino em sua frente. A vontade dela era partir para cima dele e vingar tudo de ruim que ele havia feito. Quando terminaram a sessão, todos foram para suas casas e nada parecia ter mudado, exceto por um alívio geral. Nancy foi dormir sem grandes expectativas para o próximo dia.
No dia seguinte, bem cedinho, os dois policiais Jim e Bill bateram na porta de Nancy. Quando ela abriu a porta, notou uma cara de espanto dos policiais. Jimmy perguntou a Nancy: "O que você fez?" Ela ficou sem entender. Aí ele explicou que tinham pego o assassino. And he goes, "Hey, Nancy, what did you do?" I said, "What do you mean, what did I do?" He said, "What did you do?" I said, "I had class last night." And I told them about it. And we said a prayer to finish it. Make this man have all the pain he gave to women. He said, "Well, James Kadadich." And as he said the words and the name, it was like, boom, 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 lights go on. I went, "That's him." All the information that she saw, that she gave us, was exactly the truth. No dia 16 de janeiro, bem cedo, alguém ligou para a polícia alegando ter sido esfaqueado nas costas. Quando os policiais chegaram ao local, depararam-se com um carro verde tipo sedã que tinha 3 luzes na parte de trás. Um homem estava ferido nas costas. Isso fez com que o policial lembrasse que o assassino tinha esse carro específico e ele alertou os outros policiais. Ao questionar o nome do homem, ele falou que se chamava James Gerald Kodejek. Diante disso, as suspeitas se confirmaram e eles pegaram o assassino. Mas agora, para você entender, James descreveu que uma mulher o esfaqueou. Pela descrição de James, essa mulher se parecia com Nancy. Parecia que ela tinha ido lá esfaqueá-lo, o que deixa esse caso extremamente intrigante. De alguma forma, ela o encontrou. No entanto, com a perícia e investigações, descobriram que o ferimento nas costas de James foi auto-infligido. Em outras palavras, ele fez isso consigo mesmo, mas o motivo permanece um mistério. Quando os policiais olharam para dentro do carro de James, ficaram surpresos com o que encontraram. Descobriram sangues pertencente a Amy e diversas evidências, especialmente no porta-malas. Então, em 1985, James foi preso pelo assassinato de Amy, mas a polícia nunca esclareceu o ataque misterioso que levou à sua prisão. Jimmy e Bill até hoje não conseguem explicar os poderes de Nancy. Mas deixa aí nos comentários o que tu achou deste caso. Já se inscreve no canal e deixa um like. Um forte abraço e até o próximo caso.